Numa escola, comportamentos incomuns para uma aula de história. Alunos desenham. Paloma canta para a turma. Quintal, abrir a porta do dia. Há 8 anos, a professora de História Vânia Aparecida Silva Correia inventou um jeito diferente de ensinar a disciplina na Escola Estadual Vicente Januzzi, no Rio de Janeiro. Eu, como professora de Filosofia e História, eu resolvi sonhar o sonho impossível da Maria Bethânia e no repertório dela, principalmente no CD Brasileirinho que foi lançado em 2005, eu encontrei todas as raízes populares da cultura brasileira. E eu já acostumada a trabalhar na sala de aula com essa cultura, eu estava sempre cadenciada naquele samba de uma nota só, né? Aquela aula expositiva, com o livro, com o quadro, com o giz. Então o Brasileirinho me motivou a levar um diferencial para a sala de aula que pudesse canalizar o interesse do aluno pelos conteúdos de história, pelos conteúdos de filosofia. Aos 16 anos, a estudante Paloma Ribeiro, que canta desde os 5, aprimora o dom nas aulas de história. Tem muitos professores que têm a função de ensinar e tal, mas muitos, quer dizer, alguns voltam mais para a história, né? E ela tem uma função muito importante nisso. A gente está pegando os fatos históricos, né, do Brasil e a gente está arrastando uma poesia para esse fato histórico, poesia esta que dialoga com o repertório do Brasileirinho, entendeu? Então está sendo muito interessante o envolvimento dos alunos nesse processo aí. Eu acho interessante porque mexe tanto com a música quanto com a cultura. A cultura é uma forma de você se expressar melhor, até mesmo em arte, dança, música. O projeto rendeu um livro de poesias escritas pelos próprios alunos. O livro, ele está escrito aqui, ó, Colégio Estadual Vicente Januzzi, escrito pelos alunos do colégio. Então, os nossos alunos são os poetas populares. A metade irão formar menor que 1,7. Se pedir, eu vou falar o quê? Igual. Quando comecei a dar aula uns 10 anos, 12 anos atrás, envolvido em escola, né? Eu experimentei pela primeira vez ao final de um ano e percebi um retorno bem positivo por 2 motivos. Era um assunto complexo que envolvia muitos nomes difíceis dele assimilar e o tempo já era curto para a execução na prova. E outra que, ao chegar perto da prova, existe uma tensão muito latente nos alunos. E a musiquinha serviu, que eu percebi ali, para dar uma extravasada, uma aliviada naquele estresse. Com os raps, o estudante André Felipe Vicekovski está vencendo a dificuldade com a matéria. O que começou com a brincadeira dele, de música até, realmente começou apenas com uma brincadeira, com uma diversão, uma distração na aula, e agora ajuda demais na hora de estudar mesmo, de estar lá entre livro e caderno, aí com a música ajuda, ela completa. E foi o ritmo que eu mais escutei na minha adolescência, né? Hoje sou mais eclético, escuto de tudo, mas na minha adolescência foi um ritmo que eu escutei muito, que curtia muito, né? E também tem o outro lado de eu não saber tocar nenhum outro instrumento. E por não saber tocar nenhum instrumento, o funk para mim é uma coisa mais fácil, que qualquer batidinha insere um ritmo na música e também eu consigo a interação, a aproximação dos alunos, que eles podem se aproximar exatamente dessa batida. Então, para mim, foi uma coisa que casou nesses 2 sentidos, né? Acho uma iniciativa fantástica do professor, porque eu acho que é a forma dele de tornar mais didático um determinado assunto que ele sabe que os alunos realmente têm uma maior dificuldade.